Paz, irmãos, eu venho aqui consolidar o que eu expus há alguns meses nas minhas redes sociais, questão de agenda, da minha agenda, que eu estava cumprindo, né? Todas as agendas fechadas até o primeiro semestre, e no segundo semestre eu pararia. Eu vim aqui pontuar, né, algumas questões, expor um pouco o coração sobre a questão. Então eu desisti, né, de fato de agenda. Eu vou explicar o que é agenda para não gerar uma confusão quando você me vê engajado em algum projeto, pregação ou visita a alguma igreja local. Eu creio o seguinte, que o ministério itinerante ele é uma miragem, ele não é uma realidade. A realidade é a igreja local. Então eu sempre pensei isso e aos anos isso vem maturando. Só ano passado nós pregamos em mais de 15 países e cada vez mais que eu rodo o Brasil, o mundo, mais essa visão se solidifica. Então o ministério itinerante se tornou, na verdade, um grande dano ao reino de Deus, porque é um grande dano à igreja local. Vou pontuar. A questão da agenda, ela virou uma grande indústria. Por exemplo, quase todos nós, como pregadores e ministérios de louvor, banda, se tornaram pessoas jurídicas para dar uma resposta diante do Estado, imposto, movimentação de conta bancária, venda de produtos, CD, DVD, livros, camiseta e por aí vai. Nenhum problema quanto a isso. Qual o problema em frente a isso? Que a maioria de nós não teve o temor do Senhor de ser pessoa jurídica apenas diante do Estado, mas não ser pessoa jurídica diante da igreja e nem do propósito de Jesus. Então a maioria de nós se perdeu nisso. Se perdeu, se dobrou, se vendeu, perdeu o propósito, perdeu o objetivo, perdeu o rumo e para a maioria perdeu até Cristo. A agenda se torna um negócio, as pequenas igrejas ou os pequenos líderes de pequenos ministérios, quando eu falo pequeno eu não estou no diminutivo, né? Eu estou tratando da maneira com a qual o sistema vê, né? Porque o sistema vê o resultado. Então um pequeno pastor, ele acha que o padrão da igreja local é o padrão da grande igreja, que é o evento, que é o grande pregador, que é a atração, que é a grande banda. Se ele não tiver aquilo, ele não vai fazer com que o seu pequeno ministério cresça, se desenvolva e por aí vai. Para o pregador e para a banda, que nem se percebeu dentro de um mecanismo sem sentido, que não glorifica mais a Deus, se tornou um negócio lucrativo até. E não se questiona justamente por causa disso, há um lucro. Por que vou questionar? Mas olha só, pregadores e bandas, eu posso chamar isso de missionários de aeroporto. Que tempo de qualidade você tem para si, você tem para sua família, você tem para a igreja local? Ou seja, seu ministério itinerante não é uma expressão de uma igreja local, ou seja, não é uma expressão da vida real, é uma mera opinião, é uma mera atração, é um evento. Traria impacto o seu ministério itinerante se ele fosse uma expressão de localidade, né? E para as grandes estruturas, para grandes igrejas, se tornou um grande negócio. E essas grandes igrejas, pode perceber que elas não possuem um DNA próprio, elas não são famílias de fé, com exceções, claro, né? Não estou generalizando. Não se há um DNA, porque eles até chamam isso de plataforma apostólica, mas é como se fosse um balcão de vendas. Eu faço grandes eventos, dou um produto para a massa e a massa vai consumir aquele produto. Mas se você observar de perto, não tem mais um DNA próprio, um DNA construído a partir da contextualização daquela igreja local. Vira algo sem sentido. Não tem a família da fé, né? Quando acaba o evento, não tem uma comunidade ali que se compreende, que se conhece, que partilha o pão, partilha a oração. Não tem mais a eficácia do ministério pastoral, do gabinete pastoral, da visitação pastoral, e nós estamos perdidos dentro desse ecossistema criado
por nós, que nos trouxe benefícios lícitos, né? Mas que precisa ser revisitado novamente. O Senhor está próximo de fazer um grande despertar na igreja brasileira. Eu creio num grande avivamento por vir, mas eu também creio que é necessário um grande despertar de reforma de ética, reforma de motivações ministeriais, porque fazemos o que fazemos, porque exercemos dessa maneira o ministério, porque plantamos igrejas. Onde está Cristo nisso tudo? Então nós pecamos contra o propósito de Cristo quando nós fazemos da igreja local um híbrido, né, de pregadores e profetas de finais de semana. Um dia de agenda, nem o ministério itinerante, nem a igreja local são beneficiados, ninguém ganha. Não se pode transformar uma realidade em um dia, em uma agenda. Então, a devolução do evangelho para a glória da igreja local, ela é extremamente necessária nesse momento histórico, nesse tempo de avivamento. Não há evangelho sem igreja local. E graças a Deus, né, não é um incômodo meu, tenho conversado com muitos homens de Deus, tenho conversado com principalmente as bandas, os ministérios de louvor. Muitos já estão frustrados. Eu conheci ministros de louvor com dependência química, usuário de drogas, já conheci ministros itinerantes famosos, novos, que não são pastoreados, que não possuem igreja local, se envolvendo sexualmente com garotas. Ou seja, quando não há igreja, não há discipulado, não há confissão de pecados, não há disciplina, não há membresia, não há realidade. É isso que eu estou dizendo para você. O ministério itinerante, ele produz um oásis no deserto, uma miragem, mas não é uma realidade. A realidade é a igreja local. Então, a agenda já me irrita. E o que é agenda? Você acha que Anderson Silva é famoso e você vai levar ele no seu evento porque aquilo vai dar um boom. Eu me excluo disso, eu fujo disso, eu não quero mais, eu não darei a minha vida. Jesus Cristo não morreu numa cruz para eu ter o meu rosto num cartaz. Eu me recuso ao ministério dessa maneira, eu me recuso a fazer parte desse sistema que nós criamos e que nos calamos porque muitas vezes nos beneficia. E o que fazer a partir de então? Como eu disse, eu não darei mais a minha vida a isso, essa questão. Prega aqui, prega na minha igreja, prega no culto de jovens, prega no culto de adolescentes, prega no culto de mulheres, prega no culto de homens, prega na minha conferência, prega no aniversário da minha igreja. Não, isso aí, eu sei lá, muitos convites por dia, por semana, isso já me deu um nível de estresse. Eu não respondo mais e-mail, nem mensagens e por aí vai. Não quero, não nasci de novo para isso, Jesus não morreu para isso, eu não tenho ministério para isso. Eu só sairei de casa mediante um convite de uma igreja séria, de uma igreja local com um trabalho relevante para o reino de Deus, e aquilo que eu vou cooperar é uma cereja do bolo que ela está precisando. E eu darei ali 2, 3 dias para a gente desenvolver uma cosmovisão, né? Um conjunto de valores no qual aquela igreja local venha a beneficiar-se e, consequentemente, alastrar aquilo por meio da comunidade na qual está inserida. Finanças, liderança, sexualidade, política, filosofia, teologia, homem, mulher, criança, seja lá o que for. A minha vida, a partir de agora, só vai estar disponível ao reino de Deus para assuntos missionários, para questões apostólicas, né, que é assim que eu considero a intervenção social por parte da igreja e do evangelho. E esses treinamentos pontuais, onde eu vou cooperar com um assunto que falta naquela igreja local. Então minha ida faz sentido. Não é o meu rosto num cartaz, não é a minha vida dada a um sistema porque vai produzir lucro para alguém e para mim. Não. Eu quero sair de casa como um edificador, como um abençoador. Eu não aceito
dar mais a minha vida para isso.